Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia. Nos colocamos nas mãos do Eterno, pedindo a bênção dele e deixando que ele guie e conduza a nossa vida. Sonhamos o dia, vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com ele para todo sempre. Não sei onde você se encontra nesse momento, mas o meu pedido ao Eterno é que abençoe você, a tua vida, teus trabalhos e no final do dia retorne para casa com a bênção do Senhor também. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 9, o versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuério, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Deus sempre revela suas verdades aos seus filhos. Deus jamais desampara um filho fiel. Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade, e era o que Deus estava fazendo com o seu povo. Depois deles terem vivido 70 anos, mais uma vez Deus estava dando uma oportunidade para que o seu povo pudesse reconstruir, viver uma vida livre e mais uma vez poder representar o nome do Senhor. Daniel, como sendo o homem de Deus, o profeta do Senhor, mesmo vivendo no cativeiro, estudando os livros sagrados, os profetas que vieram antes dele, Daniel pôde compreender que o período de libertação estava chegando e era o momento então do seu povo mais uma vez reconstruir o santuário de Deus e ter uma vida livre. No versículo 2 do capítulo 9, que nós estamos estudando, claramente nós conseguimos observar que Daniel, estudando o livro de Jeremias, ele consegue compreender que estava chegando ao final do período dos 70 anos, em que o povo de Deus tinha sido levado para o cativeiro babilônico. Embora a Babilônia tinha sido vencida pelos medo-persas, e agora quem governava era Dário, Daniel entendia que Deus iria encontrar uma forma de trazer libertação para o seu povo. Mas Daniel também tinha uma outra informação. Lá em Judá e em Jerusalém, a terra estava completamente desolada. Poucos habitavam ali. As pessoas que estavam vivendo dentro da cidade estavam inseguras porque os muros estavam destruídos e muitos salteadores atacavam aqueles que estavam dentro da cidade. Embora Daniel estivesse alimentando a esperança no seu coração de haver um restabelecimento do seu povo na terra prometida, mas havia algumas incertezas no seu coração. Ele estava ainda a se lembrar do capítulo 8, versículo 14, onde Deus falou para ele que até 2.300 tardes e manhã o santuário seria restaurado. Daniel não tinha completa compreensão a respeito desse capítulo, e ele agora olhava para o futuro sem compreender o que Deus tinha falado com ele, e ele ficava aflito, ansioso, sem ter compreensão clara do que Deus iria fazer com o seu povo. Por algum momento podemos imaginar que Daniel entendeu que o capítulo 8, versículo 14, se referia à reconstrução do santuário lá em Jerusalém. E acreditava que Deus estaria dando mais uma oportunidade para o seu povo. E cria que Deus mesmo seria aquele que iria justificar o seu povo, oferecer o perdão para o seu povo e iria mais uma vez estar ao lado do seu povo lá em Jerusalém. Daniel capítulo 9, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, e guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Daniel então agora se volta para Deus. Ele sabe que Deus é soberano, é Ele que escreve a história, é Ele que rege todas as nações, todos os governos passariam. Deus já tinha deixado muito claro para ele, mas o governo de Deus, ele é eterno, ele não tem começo, ele não tem fim. E a razão pela qual Daniel orava 3 vezes no decorrer do dia com o seu rosto voltado para o templo em Jerusalém. E nesse momento, sabendo reconhecer a soberania do Senhor, Daniel se volta para Deus, confessa o seu pecado, confessa o pecado do seu povo e pede misericórdia a Deus para que mais uma vez Deus levasse o seu povo de volta para a terra prometida. Daniel capítulo 9, o versículo 23, a Bíblia diz o seguinte:
No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. O profeta recebe a visita do anjo Gabriel. O anjo tinha a responsabilidade de amenizar o sofrimento do profeta Daniel, porque ele estava vivendo um momento angustiosos, aflitos, ansiosos, sem entender o que de fato Deus tinha colocado no seu coração. Mas o anjo declara para Daniel que ele é um homem amado por Deus e que Deus tinha lhe enviado para que ele pudesse esclarecer a Daniel as verdades a respeito dos 70 anos e de 2.300 tardes e manhãs. No versículo 24 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que o anjo Gabriel fala para Daniel acerca das 70 semanas. Estas 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Deus. Aquele período de pecado, aquele período em que o povo vivia uma vida rebelde contra o Senhor, esse período seria para que eles pudessem interromper, escolher, viver uma vida completamente convertida ao lado do Senhor e entregar-se completamente nas mãos de Deus. Quem, na verdade, iria fazer esse papel de intercessão, de mediador entre os seres humanos e Deus, seria o próprio Messias. Jesus Cristo colocaria os seus pés nessa terra, morreria na cruz do Calvário para nos trazer libertação, e todo aquele que cresce em Jesus Cristo teria a oportunidade de uma nova vida. Como nós podemos observar no versículo 25, a ordem para a reconstrução do templo em Jerusalém foi dada pelo rei persa Artaxerxes I e se deu no ano 457 a.C. As preocupações de Artaxerxes não eram exclusivamente pelo templo, mas ele estava preocupado com o povo que estava dentro da cidade, com os muros destruídos e viviam de forma vulnerável, mas ele também tinha uma preocupação com a vida espiritual do povo de Deus através da reconstrução do templo em Jerusalém. Dentro das 69 semanas, nós podemos observar como o céu estava tão preocupado e amava os seus filhos que estavam nessa terra, que o nosso Salvador foi enviado a essa terra para viver no meio de pecadores. E no ano 27, enquanto esteve aqui nesse mundo, Jesus foi batizado por João Batista. Jesus iniciou o seu ministério para que ele pudesse mostrar ao mundo a vontade do Pai. Até então, Jesus falava através dos profetas, mas a partir de então, Jesus Cristo é a fala direta de Deus para nos mostrar o caminho da salvação. Aquele que deseja alcançar a vida eterna precisa olhar a Jesus Cristo, precisa se espelhar em Cristo, precisa seguir o modelo de Cristo. Jesus é a declaração do céu de como nós podemos um dia retornar e viver eternamente ao lado dele. Quando Jesus colocou os seus pés nesse mundo, Jesus estava dando um recado para todo judeu, para toda uma nação. Se vocês desejam viver vida nova, vocês precisam me receber, me aceitar, para que possam ter o nome escrito no livro da vida. Daniel capítulo 9, o versículo 26, a Bíblia diz o seguinte: depois das 62 semanas será morto um ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Até o período da morte de Jesus Cristo, o céu revelou para o seu povo. Deus não queria que ninguém que estivesse nessa terra pudesse ficar sem ter conhecimento a respeito da salvação. A morte de Jesus Cristo seria crucial para redimir, para nos salvar, e é a razão pela qual Deus falou através do profeta Daniel, para que tudo ficasse claro, para que o seu povo pudesse ter um caminho seguro por onde caminhar. Mas os judeus menosprezaram a palavra do Senhor. Os judeus não deram valor àquilo que o céu estava revelando. Jesus Cristo veio a essa terra, morreu morte de cruz, e foram os próprios judeus que crucificaram a Jesus Cristo, porque não tiveram compreensão das verdades deixadas por Deus para que eles pudessem ser salvos. Hoje em dia, muitos correm o mesmo risco, porque a palavra de Deus está em nossas mãos. E há quantas pessoas que não têm na sua casa não apenas um exemplar da Bíblia, mas inúmeros exemplares da Bíblia, mas não leem, não estudam, não estão se apercebendo dos tempos em que nós estamos vivendo. Jesus está voltando, e há quantas pessoas que estão vivendo mais para essa terra e nenhum preparo para a eternidade. Deus não irá realizar nada sem que primeiramente Ele coloque no coração dos seus profetas a sua verdade,
Hoje nós temos a palavra de Deus nas mãos. Se houver uma necessidade de Deus em revelar algo novo para o seu povo, eu não tenho a menor dúvida de que Deus sim, hoje, poderá levantar um profeta para que fale em nome dele. Mas se não houver necessidade, a palavra de Deus, ela de fato é a vontade de Deus para esse tempo e para toda a eternidade. Como nós podemos observar no versículo 26 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, antes da volta de Cristo para essa terra haverá muitos acontecimentos terríveis nos nossos dias, em vários países. E quando nós ligamos a televisão ou lemos os meios de comunicação, claramente nós podemos observar que a natureza tem se rebelado contra os seres humanos. O ser humano tem atacado a natureza e é a própria natureza que está clamando pelo final do pecado para que Cristo governe e ela tenha liberdade de crescer, se desenvolver de uma forma natural. Aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos estão vendo as evidências, claramente conseguem observar que a palavra de Deus tem se cumprido ao pé da letra. Muito em breve nós levantaremos a nossa cabeça, nos depararemos com o nosso Salvador e viveremos com Ele para todo sempre. Mas hoje é necessário prepararmos a nossa vida, hoje é necessário amarmos a palavra de Deus, hoje é necessário permitir que Deus conduza a nossa trajetória. Querido amigo, nós não podemos nos esquecer em momento algum. A única alternativa para que nós possamos viver uma vida livre é Jesus Cristo. Temos que nos colocar em suas mãos, temos que abrir mão do nosso eu, temos que permitir que Ele guie a nossa trajetória. Aqueles que entendem essa verdade e se colocam nas mãos de Deus serão salvos pelo Senhor. Nós não podemos nos esquecer. Antes que tudo aconteça, Deus não irá deixar o seu povo nessa terra ignorante. Deus não deixará o seu povo sem conhecimento. Deus irá advertir o seu povo. Mas hoje, aqueles que têm a palavra de Deus nas mãos precisam amar a palavra, estudar a palavra, praticar a palavra e estar pronto quando Deus se manifestar nas nuvens dos céus para redimir o seu povo. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós pedimos e agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.